Joinha. Pois vamos lá, vamos começar. Assista as aulas lá no canal, deixa o joinha. Eu vou assistir de E noite. vai dar certo, amém? O que é interessante é que as pessoas sejam abençoadas. Mas o pessoal do final do curso, que vai receber certificado e vai participar do nosso encerramento da festa, é os que estão presentes. Simples assim, né? E isso vai importar muito para quando o pastor for escolher pessoas para participar do trabalho da igreja e tudo. São pessoas que estão prontas, preparadas. O menino nem veio, né? O Wilton. Tá entendendo? Ele veio domingo passado, Veio. o Wilton. Aquele outro Ele ele foi não até a veio, igreja. porque ele disse que dormiu demais. Mas até num assunto desse aqui, uma aula, duas, a pessoa me ligando, ó, tô com problema, tô viajando, assiste o vídeo, porque Como eu a tô sabendo gente, que a né, pessoa pastor? assistiu, Como a gente. dá, né? Pelo menos Ele tava diz. com dor no Tá joelho. acompanhando. Ele tava com dor no joelho. por isso. O servo fiel de Abraão tem a mesma atitude. Ao chegar à antiga cidade de Abraão, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. Sempre precisamos estar orando a Deus, pedindo o discernimento e o direcionamento. Embora ele chame Deus do meu mestre, olha aí, ó. Mas ele era servo de Abraão. Ele era abençoado por Abraão. Consequentemente, ele acompanhava o Deus de Abraão. Ficava evidente que ele tem, né, ou está rapidamente desenvolvendo, um relacionamento transparente e pessoal com o Senhor. Muitas vezes, olha, as pessoas que estão ali do nosso lado, elas são abençoadas porque elas abrem o coração para receber a mesma coisa que Deus está derramando sobre nós. Você vê que a Potifar foi abençoado porque José estava tomando conta da casa dele. Então, quando a gente está perto daquele que Deus está abençoando, a gente recebe bênção por tabela também. Tá certo? Isso é muito importante. Ele nem termina a sua oração quando Deus entra em ação. Pois, por acaso, aparece a linda moça Rebeca ao poço. Além de satisfazer todas as condições pertinentes, Rebeca procede exatamente como o servo havia sinalizado na oração. Você viu? Que ele faz uma oração muito direcionada. Deus, eu preciso ter a prova, que eu não posso me queimar com o meu Senhor, e vai que eu levo uma pessoa que não é a que ele queria. Por quê? Alguma família que chegasse ali sabendo da condição de presente, de dinheiro, de cor que ele levava, era muito fácil empurrar uma filha para um casamento desse, né? Mas aí assim que ele termina de orar, Rebeca chega. Então a resposta de Deus, Deus responde assim, gente, olha. Quando é uma necessidade iminente, que você precisa dar resposta naquela hora, você precisa fazer uma oração bem direcionada para Deus. E se é aquela hora, Deus responde naquela hora. Usa alguém, usa quem vai passando, quem não é crente, mas ele usa e a resposta chega. Tá certo? O nosso problema é não conversar com Deus só na hora da peia. Não é interessante esperar começar a apanhar para poder evitar a pisa. Né? Melhor a gente, antes de começar a peia, bater no lombo, Senhor, eu sou fraco, me ajuda aqui, que eu não aguento peia não. Tá certo? Logo o servo percebe que não se trata de coincidência, mas da providência divina. Não é por acaso, mas pelo cuidado de Deus que tudo sucede desse jeito. Na hora que ele vê aquela mulher chegando, e ela faz justamente da maneira da oração dele, ele diz, é resposta de Deus. Gente, quando a gente ora, faz uma oração muito bem direcionada a Deus. Na mesma hora, do jeito que a gente orou, acontece, a gente sabe que é Deus respondendo. Não tem como. Não tem como. Se a gente tem uma vida totalmente entregue aos cuidados de Deus, a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Novamente, o servo se comporta não apenas como servo de Abraão, mas como verdadeiro servo do Senhor Deus. A sua reação a perceber que a sua oração foi respondida, foi prostrar-se e adorar a Deus. Olha aí, antes de falar com ela, quando ele percebeu, ele dobra logo os joelhos e ora agradecendo. Outro erro nosso é ouvir a resposta de Deus, ver Deus falando e muitas vezes esquece de agradecer.
A alegria vem tão grande que deu certo que você esquece de dobrar o joelho e agradecer quem resolveu o seu problema. E muitas vezes a gente passa a achar que foi a gente que foi sabido. Não é nem sábio, é sabido. Porque tem o sábio e o sabido. Está entendendo? Tanto no proceder de Abraão como no do seu servo, nós entendemos que em cada passo o nome do Senhor foi invocado. Em cada passo o assunto foi entregue a Deus. E em cada passo a atitude foi submissão, humilde à vontade do Senhor e na adoração. Gente, olha, quando a gente mantém a nossa vida, olha para esse homem, que cada passo que ele dava era direcionado a Deus, era perguntar a Deus, era falar com Deus. E na humildade. O que é humildade? É quando a gente está falando com Deus, de ser humilde, de dizer para Ele que nós não temos condição de resolver. Senhor, aqui não dá, eu não tenho mais para onde ir. Deixar Deus agir. Está entendendo? A vontade de Deus tem que ser em humilhação nossa e também em adoração. Da parte da família de Rebeca não é diferente. Labão, o irmão dela, saúda o servo com as palavras, bendito do Senhor. O que mostra que esta família é crente. Eu não vou muito pro lado da apostilha não, sabe? Labão foi muito atrás do dinheiro. Mas como Abraão manda para a família dele, ele acredita que Deus também está trabalhando na família dele, né? Mas Labão era sabido, tanto que quase acaba com tudo que Jacó tinha. Tal inferência é confirmada também pela atitude hospitaleira com a qual acolhe este humilde servo, e em última instância, pela resposta reverente do pai e irmão da moça. Isto procede de Deus, nada temos a dizer fora da vontade de Deus. Então a família entende que também isso vem de Deus, é propósito de Deus, é vontade de Deus, e que eles não vão contra a vontade de Deus. Eis que Rebeca, na sua presença, toma e vai, seja ela a mulher do teu filho, ou mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra de Deus. Quando foi que Rebeca foi perguntada alguma coisa aí? Só uma vez. Quando o servo diz, olha, depois vamos embora. Deixa eu ir embora. Aí ele diz, não. Deixa a menina passar aqui uns 10 dias, depois a gente manda ela. Não, tem que voltar hoje. Aí foi onde perguntaram, Rebeca, chama a moça aqui. Rebeca, o que é que você acha? Ela disse, eu vou agora. Também era um costume, preste atenção. Quando a noiva, quando a menina, a moça era pedida em casamento, e era acertado esse casamento, o negócio era mais sério do que depois do casamento. A família tinha toda uma responsabilidade pela moça. Muitas delas ficavam trancadas até o dia do casamento. Para que não desviasse o olhar para ninguém, para que não mudasse a intenção de nada. Então a família tinha essa responsabilidade. No mínimo 10 dias para trabalhar, o choval, aquelas coisas todas, para entregar a moça. E existia também uma preocupação de nessa viagem acontecer alguma coisa a ela. Então eles queriam passar mais 10 dias com ela. Sabendo ela de que tudo o que estava acontecendo era da vontade de Deus, ela disse, não, eu vou agora. Se Deus até aqui agiu dessa maneira, daqui para lá ele vai prover também, né? Eis que Rebeca, na sua presença, ela diz, não, eu vou agora. Nesse ponto é interessante observar a interação da esfera humana e divina. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor. Estamos lembrando de Abraão, a sua atitude de fidelidade e fé diante de Deus. Segundo a palavra do Senhor. Agora estamos lembrando do fato de quem controla os eventos. Quem está por trás dos eventos humanos é o Senhor, é Deus. Então Deus controla tudo, gente. Deus está à frente de todos os eventos da humanidade. Muitas vezes a gente começa os questionamentos bestas da gente, né? Rapaz, o jeito que está o mundo aí, será que Deus está nesse negócio?
Tá. Ele é com permissão dele. Deus está permitindo isso, porque se a gente olhar, o mundo hoje está pior do que na época de Sodoma e Gomorra, que nós estudamos aqui. Cara, eu quero ver. A imoralidade hoje está no alfabeto todinho. Era só, naquela época era homossexual. Hoje tem um alfabeto todinho para cobrir isso aí. Dessa maneira, Gênesis 24 é uma verdadeira aula de como tomar importantes decisões no passo da nossa vida. O processo é sempre o mesmo. Invocar o nome do Senhor, orar, confiar o assunto a Ele e adorar. Gente, aí, ó, esse capítulo, ele nos mostra todo como age o homem dentro da confiança, da obediência, né? Que o assunto que é entregue para você resolver, ele vem de Deus, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, é a permissão de Deus. A gente muitas vezes não entende porque não olha para nós mesmos o que está acontecendo. Por isso que eu digo muitas vezes para você que a melhor coisa que nós devemos fazer é não questionar a Deus assim, por que Deus comigo? Por quê? Por que não com fulano? Por quê? Você fez alguma para coisa. merecer isso, algo que... Em vez de por quê, pergunte a Deus, para quê, Deus? O que é que eu aprendo com isso? O que é que o Senhor quer trabalhar na minha vida por conta do que está acontecendo? Porque se está acontecendo alguma coisa, Deus está querendo trabalhar na nossa vida. Gente, olha, entenda uma coisa. Muitas vezes, um casal, porque trabalhar com casais não é fácil. Porque para trabalhar com casais, é preciso que o casal que esteja trabalhando com ele tenha experiência de vida. Que um casal sem experiência de vida tem o quê para dizer para você? E quando você olha para o casal e vê que o casal, além de novinho, você vê que há um domínio feminino em cima da coisa, aí é que não dá para você levar um assunto da sua casa para ser questionado. Não dá. Então, quando se não tem uma pessoa que nunca passou por uma armadilha de se esconder debaixo da cama, num velório falso, não tem experiência nenhuma para tocar no assunto. Eu, quando trabalhei com casais, gente, eu nunca usei exemplo dos outros, sempre foi meu. Eu sempre só fiz o que não prestava. Eu não precisava estar usando o teu exemplo, nem o teu, o meu já tinha demais, já tinha de sobra. Vocês estão entendendo? Então isso é importante, porque o casal às vezes entende que tem que ser os dois que tem que mudar, que tem que ser trabalhado nos dois. Olha, Deus quando começa a trabalhar, tem que ser nos dois, mas primeiro você tem que olhar para você, né? Porque se Deus trabalhar em você, vai chamar a atenção dele e vai começar a trabalhar nele. Ninguém muda ninguém. Só Jesus. Eu posso passar a vida toda querendo mudar minha mulher, eu não vou mudar. O que vai mudar é eu mudar minhas atitudes, que vai fazer com que ela mude a dela. Existe algo que me atribula no meu relacionamento. Mas é muito lenta, muito paciente. Já eu sou um rolo compressor. Mas se fosse um dois, se ela fosse igual ao senhor, sim, aí não tinha dado certo. Foi isso que Deus começou a trabalhar. Quando eu comecei a entender que não era forçar ela a ser como eu, Pois é, ela tem que ser. mas que ela era os freios e medidas para mim. Será diferente. Tá entendendo? Mas eu vim pensar isso depois que vim servir o Senhor. É. Mas antes eu queria que ela fosse, mas eu por arrumação, criasse problema que nem eu, No Egito. brigasse com todo mundo no Egito. Aí qual era o sofrimento? Era no relacionamento. É igual a minha mãe. Minha mãe, no casamento dela, meu pai era tão raparigueiro que eu mesmo cansei de dizer, mãe, como é que ela aguenta? Mas minha filha, eu sou casada com ele. Mas mãe, tem divórcio, não sei nem o que é isso. Ela aguentou tanta coisa do meu pai que Tá entendendo? eu mesmo... Então eu não posso trabalhar com um casal sem antes conversar individualmente com cada um para depois chamar os dois. Como é que eu vou chegar e dizer, faça assim, 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 pode estar dando certo para a Daniela que ela falou comigo, mas não está dando certo para ele.
Quando eu conversar com você e ver a intercessão ali onde eu posso trabalhar nos dois, é que eu vou trabalhar. Então trabalhar com casais, meu amigo, se vai ser alguém sem experiência, não vai resolver. Tá entendendo? Porque precisa Deus trabalhar em nós. Quando trabalha em mim, quando trouxe essa consciência em mim, que a irmã Helena está falando, que a minha mulher, Deus me deu para me frear, para me segurar, para me controlar, porque senão eu já tinha, até no cão já tinha passado dele. Tá entendendo? Aí eu digo, rapaz, é por aí mesmo. Mas eu só fui entender isso quando? Quando eu vim servir o Senhor. Eu também. Mas eu achava que, isso é uma lesada e tal, eu vou atrás de alguém. Olha o pensamento. De alguém que seja como eu, que queira crescer, que queira tal. Não uma lesada dessa. Mas se eu tivesse ido para alguém que você vê, tinha se desmantelado tudo. Porque hoje, olhando para trás, Terezinha, eu vejo que esse sujeito aqui, eu me meti, procurando isso que eu achava que estava faltando, era só desmantê-lo se eu tivesse continuado. Então, o fato de estar aqui é porque através dela, e o Deus usou de uma maneira tão grande, que eu fui primeiro para os pés dele, que eu não sabia mais para onde correr, para ela vir depois, na calmaria dela, aceitou Jesus bem 6 meses depois, olhando para a minha cara. Esse meio para aceitar Jesus é mais uns 3 meninos que já apareceram. Tinha aparecido 2, né? E eu não tinha sido crente. Aí aceitei Jesus e disse, aí mais uns 3. Uma vez, irmã Helena, eu estava lá em casa, aqui já, eu já pastor. E a minha casa, eu tinha um cachorro grande, que está até lá no meu terreno. E a casa fica, o ponto do ônibus fica bem na frente de casa. Aí quando eu abri o portão aqui para dar uma volta com o cachorro, quando eu puxei o portão, vi um caboclo bem grandão, do jeito do teu neto, grandão, o Diego, Gabriel. Do jeito do Gabriel. Quando eu abri o portão, o negão parou na minha frente e disse, o que é, mano? Aí ele disse, ele olhou assim e disse, você conhece a minha mãe? Eu digo, pronto, outro menino, agora eu conheço. Porque dessa idade aí a confusão vai ser grande. Mas era um esperto que achou que eu não estava em casa, tá entendendo? Como é ponto do ônibus, ele... Mas rapaz, eu digo, não é possível, outro menino desse tamanho, aí a confusão vai ser grande. Tá certo? Então, gente, a gente tem que aprender uma coisa, né? Que aprendemos a entregar tudo ao Senhor em fé, na sua providência, e que possamos nos alegrar quando a resposta for sim, e obedecer e confiar quando a resposta for não. Mas muitas vezes a gente está tão desesperado por uma coisa que a resposta é não e a gente continua querendo, porque eu quero. Principalmente quando você quer trocar o carro, quer comprar uma casa, uma coisa, o negócio está difícil, mas você quer. Aí Deus está dizendo, você tenta 2, 3 vezes, não dá certo, é Deus dizendo, não está dando certo, e você fica insistindo. Aí ele permite, Terezinha, aí você quebra a cara. Então a gente tem que aprender a ouvir o sim e o não de Deus, tá certo? Porque entenda uma coisa, não é uma paciência que muitas vezes confunde-se com comodismo ou conformismo, mas é aquela que brota de um coração cheio de fé em Deus, que cuida dos seus e é fiel nas suas promessas. Quando você entende que é Deus que está cuidando de você, e Ele é fiel para responder a promessa, daquilo que Ele lhe prometeu, não está dando certo agora, mas vai dar depois. Dá. O problema é que a gente quer atropelar a vontade de Deus. Quer atropelar o tempo de Deus na nossa vida, né, Zé? Aí não pode ser desse jeito. Tá certo? É a paciência do servo de Deus, que tem uma convicção que seja no monte, ou na vida pessoal, ou no trabalho. Deus proverá. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, entenda uma coisa. Os crentes hoje é tudo, vamos para o monte. É no monte que tem resposta. Vamos para o monte resolver a resposta. Deus fala no monte. Deus fala então. Fala. Agora vocês já olharam que para chegar no monte você tem que passar no vale? O monte sempre é lá em cima, embaixo tem um vale. Não tem como você chegar no monte sem passar no vale.
A negada quer um monte, mas não quer o vale. Quero O vale é que é o lugar de luta, o vale é que é o lugar de provação. É no vale que você tem que enfrentar os demônios da sua vida, os inimigos, até chegar no monte para ouvir a resposta de Deus. Aí os crentes querem passar por cima, parece que tem asa. Pular do monte para o outro. Era facilidade. Mas é preciso, ninguém chega no monte sem antes passar no vale. Aí quando chega no monte, a resposta de Deus vem. Mas quando ele estava no vale, ele passou dizendo, Deus proverá. Deus proverá. Nessa luta, Deus proverá. Aí quando ele chegar no monte, a resposta chega. Esse monte não é preciso você subir na Sabiaguaba não, viu? Não é preciso subir ali onde a negada pula de parapente não. O monte é o teu joelho no chão, teu momento de oração. O vale é a luta diária. Você está no vale, está na luta, está enfrentando o inimigo, está batendo de frente. Pode até estar perdendo. Mas na hora que a resposta chegar, dobre o joelho no monte. Agradeça, porque a resposta chegou. Amém? Amém. Eita Glória a Deus. Nós vamos começar agora em Gênesis 28. Vamos esticar aí, ver se a gente chega em 30. Mas nós vamos falar da história de Jacó. Quem era Jacó? Quem era? Que tipo de homem era esse cujo nome passou a ser Israel? Nome até da nação santa e do povo de Deus. Que tipo de herói da fé era esse homem? Você pergunta. Pois, embora tenha sido um homem de Deus, homem sim, de fé, a narrativa bíblica nos esconde o fato de Jacó ter sido um homem agressivo, ambicioso, aproveitador, mau caráter, esperto e vingativo. Eita Jesus! Basta ler Gênesis 25 a 30 para ter uma ideia de como Jacó pecou contra o irmão, enganou seu pai e prejudicou seu sogro. Eita, olha aí, gente. Aí às vezes a gente olha porque ele vai sair, nunca vai ser nada, nunca vai ser servo de Deus. Você olha para Jacó, gente, entenda uma coisa. Quando você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você vem. É que vem todo quebrado. Você vem. Né? Você vem. A promessa de Deus o quê? Era a linhagem. E quem estava na linhagem? Jacó. Quando Rebeca engravida, e ela também passou muito tempo para engravidar, porque ela também não conseguia, foi orando. Aí Deus abençoou lá o quê? 2 meninos de uma chibatada. Aí Terezinha, o problema começou, que era 2 meninos. Mas a promessa dizia que o maior servirá ao menor. Na hora do parto, quem nasceu primeiro? Esaú. Esaú, quando vai nascendo, Jacó segura no mocotó dele. Daí já começa Jacó sendo um suplantador. Segurou no mocotó do irmão, foi junto. Pela lei, quem era o herdeiro? Primogênito, nasceu primeiro. Mas a promessa era para quem? Jacó podia ser tudo que não prestasse, mas a promessa era nele. A promessa de Deus se cumpre. Tá? Mas, rapaz, a nossa vida é marcada. Deus nos escolhe e Ele escreve a nossa vida. Não escolhe todo, tem um propósito. Tem um propósito. Nós vamos chegar, quando nós chegar no Novo Testamento, né? Tá um bololô danado aí. Há umas linhas. É tanto. Quem estava sexta-feira aqui? O pastor sentiu de Deus da gente começar um estudo sobre Apocalipse. Porque ele viu que as coisas estão acontecendo, Jesus está à porta. E o Francisco pregou, pois ele foi conversar comigo ali. E o Francisco, vocês lembram, ele disse, olha, tem uma linha de teólogo que diz isso, tem uma linha de teólogo que diz isso,
Tem outra que diz isso. Mas nós vamos por aqui. Aí quebra minhas pernas. Então, ó, a gente vai. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês que têm costume de vir na sexta-feira. Ou nas pregações que nós vamos ver o Apocalipse. Vocês vão ver alguma discrepância entre pregações e pregações. O livro de Apocalipse é um livro difícil de interpretação. Ou você estudou e mergulhou na interpretação, ou você não vai saber o que é que está dizendo. Porque são muita revelação, é muito simbolismo. Você vai ver João vendo coisas que ele nunca tinha visto na vida dele. E ele vai falar igual o que ele estava vendo. Monstro de 6 cabeças, dragão saindo do mar. Ele vai falar o que ele acreditava que era. Mas ele nunca tinha visto aquilo. Aí o que é que tem? Tem que se estudar e o teólogo tem que trabalhar em cima daquela mensagem que está sendo dita. Se você pegar e for lá na internet, Google, qual a visão que está vindo? Então, é um livro difícil. Tá certo? Então, interpretar, é como o pastor tem dito, fazer a hermenêutica de um texto, até chegar numa exegese, não é fácil. Então, nós teólogos, que estudamos a Bíblia, nós temos as nossas divergências. Nós temos... Hoje nós vivemos numa situação que os crentes com a história mais antiga no Brasil são assembleanos, não é verdade? São os assembleanos. E os assembleanos têm uma visão do Apocalipse que eu não engulo. E eu vou para a Bíblia e mostro, mas... For bater de frente com eles, hein? Mas aí tem que bater. Eu não vou ensinar uma coisa, falar uma coisa porque a pessoa já vem naquela visão. Uma vez um aluno meu ligou para mim e disse: pastor, eu estou precisando de alguém para fazer o encerramento do livro de Apocalipse. E eu lembrei do meu professor. O senhor quer vir? Posso não, meu filho. Por quê? Tá trabalhando? Não, porque eu não posso. Nesse assunto aí eu não mexo. E mexo. Se você falar com o seu pastor, e eu digo para ele qual é a minha visão, e eu vou. Mas de antemão eu já digo que ele não vai aceitar. E ele nem falou, porque ele sabia que o pastor dele não ia aceitar. A promessa de Deus, vamos voltar aqui para o... Promessa de Deus é para Jacó, não é para Esaú. O menino nasce. Esaú é mais chegado ao pai. O pai já tinha aquela visão da primogenitura, né? Que ia deixar o legado para o filho que nasceu primeiro. Quando, a pergunta aí simples, quando ali que Elias escolhe o Eliseu para substituir ele, e quando Elias vai ser arrebatado, Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias. Foi gatice dele, não? Dobrada lá, né? Não, é porque ele se sentia o filho primeiro de Elias. Por quê? Porque o primogênito tinha direito à porção dobrada. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Eu vou dividir minha herança. Divido por igual, só que o primeiro tem direito o dobro do que os outros têm. Só pro seu primeiro. É. Então, minha filha vai
Era a porção dobrada. Por isso que Eliseu pediu, não porque Eliseu queria ser mais importante. Eu sou o teu primeiro filho. Fui gerado por ti. Então, Abraão entendeu que Jacó, ou que Esaú era esse cara. Então ele era muito chegado, o filho mais velho. Só que Esaú era banda voou. O negócio dele era caçar, arranjou logo mulher fora do arraial. Era, sabe? Jacó, filhinho de mamãe, colado ali com a mãe dele. A mãe, sabe? Rapaz, tem que entrar uma mulher no negócio para estragar as coisas. Tem que ter uma mulher. Coitada de nós. Sempre nós levamos a culpa. Mamãe ficou aqui com o filhinho aqui, meu filho, tenha calma. Deus disse, vai ser Jesus você. tem misericórdia de nós. Aí Eva já tinha aprontado, de lá pra cá vinha, né? Aí Esaú chega, aí já começa a armadilha de Jacó. Esaú chegou da caça, cansado, Jacó ali, ó, botou um feijão no fogo, temperado, com bocotó, ajeitou tudo, ó. Chega, tava borbulhando, tipo, ó. Aí Esaú chega, rapaz, eu tô com fome, me dá um pouquinho do teu feijão. Negativo. Dou nada. Rapaz, mas eu faço um negócio contigo, olha aí, ó. Se tu me repassar a tua primogenitura aí, eu te dou feijão. Negociou o que já era de Deus. Aí foi que Esaú disse, o erro de Esaú abandonou o que era dele. Ah, mas toma aí, eu tô com fome, se eu não comer eu vou morrer de fome, eu tô preocupado com primogenitura. Aí ele já negociou o direito dele. Quando o pai está perto de morrer, e o pai sabendo da lei que tinha que abençoar ele, que era o primogênito, chama, Esaú, meu filho, vem cá, tá chegando a hora de eu distribuir as bênçãos. Vai, pega uma caça, ele sabia que o filho era caçador, e prepara aquele guisado que só você sabe preparar. Você traz, que depois que eu terminar de comer, eu vou te abençoar. E a mãe, ó, escutando, rapaz, a mulher de novo. Ah, está ela, escutando debaixo da cama. Glória a Deus. Quando Esaú sai para caçar, inteligente. Ela chama o filhinho de mamãe, corre, Jacó, Jacó. Essa dos outros não ser verdade. Corre, Jacó. O que foi, mamãe? Teu pai vai abençoar teu irmão. Faz o seguinte, vai lá no terreiro, pega um carneiro caprichado, traz. Eu vou preparar um guisado do jeito que ele gosta. Tu vai se passar pelo teu irmão e vai receber a bênção. Ah, mulher! Sabina. Aí, a Sabina, essa é a Sabina. Aí Jacó diz, mas mãe, isso não vai dar certo. O pai vai perceber, vai nada, rapaz, teu pai tá ceguinho. Tu veste as roupas do teu irmão. Tu vai ficar com o cheiro do teu irmão. Mas meu irmão é peludo, eu sou pelado. Aí ela enrolou aqui o couro do carneiro na mão dele. Vai ficar peludo. Foi, ela esquematizou tudo. Aí ele chegou lá. Pronto, pai, trouxe uma moça. Ele já? Ah, foi ligeiro e tal. E o velho já cego. Moco, já meio. Aí disse, interessante. Sua voz está um pouco... Vem aqui, encosta perto de mim. É o cheiro de Esaú. Vê teu braço aí, passou. Peludo, é os braços de Esaú. Mas a voz não é de Esaú. Ixi, Não, pai, é que o senhor tá ouvindo direito não, e tal. Aí o velho comeu. Terminou de comer, depois encosta aqui. Aí entregou a bênção do primeiro a ele. E uma vez abençoado, não podia mais. Quando Jacó sai, Esaú chega com o guisado. Pai, tá aqui o guisado, tal. Disse, É para ter enganado. mas eu não já lhe abençoei. Não! Foi seu irmão Jacó que se disfarçou de você e veio aqui, eu abençoei ele. Aí Esaú, pai, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, e tal. Tem outra bênção para mim? Ele disse, tem não. Aí abençoou ele como escravo do outro, que era a bênção dele. Se viu? Aí o que é que a mãe diz? Meu filho, vem cá. Tá lavando.
Olha a mãe. Ah, mulher! Sabia! Pega tuas coisas e se manda. Porque na hora que teu pai fechar os olhos, teu irmão te mata. Então, Matando, ele assumiu o direito dele de novo. Jacó pega ali a sacolinha, bota as coisas dentro e se manda. Por isso chamado de suplantador, de enganador. Jacó nunca iria herdar a bênção. Nunca. Como Jacó. E ele vai lá para as terras da família. Voltou para lá de novo, ó. Tá vendo aí, ó? Retornou lá para a casa do tio. Labão de novo. Lá se apaixona por uma das meninas. Foi trabalhar 7 anos por ela. Quando chegou o dia do casamento, tá a cara que suco nele. E ele deu a outra filha. Ele se apaixonou pela mais nova. E pela lei a mais nova não podia casar antes da mais velha. Ele colocou a mais velha. Quando ele acordou da ressaca de manhã, disse: que isso? Que não foi essa daqui não. Mas aí, Já tá casado. olha, ele começou a ser enganado. Se tu vai trabalhar mais 7 anos pela outra. E aí, pra gente voltar aqui pra apostilha, isso aí foi, e ele começou a ser enrolado pelo tio, o tio começou a e tal, depois ele enrola o tio, vai embora com as filhas, e as filhas levam os deuses do pai dela, escondido. E quando ele vai voltando, ele recebe a notícia que o irmão está vindo ao encontro dele. E ele sabia que o irmão ia matar. E ele vai, ele coloca, olha aí, sabido é aqui. Ele botou os filhos, os peão na frente, os filhos das outras mulheres na frente, mas o dele ele botou lá atrás, porque se matasse tudo, matava logo os outros dele, chegava para depois. Meu Deus. Mas lá quando chegasse lá, né, pegava mais menos. Aí ele chega no meio do caminho, Eita, Jesus. aí é onde ele luta com Deus, no Vale de Jaboque. O anjo aparece com ele e ele briga a noite todinha, segurou e disse: eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Diz que a briga foi a noite toda. E o Senhor tocou na conjuntura da coxa dele, esse nervo foi quebrado. Ainda hoje não se come esse nervo do animal, porque foi quebrado de Jacó, ele ficou mancando. Mas ele segurou a briga a noite todinha e o anjo disse: porque lutaste com Deus, foste vencedor. A partir de hoje, não és mais Jacó, mas Israel. Aí a bênção chegou de novo. Ele jamais receberia a bênção como Jacó, porque era mentiroso, enganador, traiçoeiro, tudo que não prestava. Mas quando Deus mudou o nome dele, mudou o direcionamento dele. Então, no meio do caminho, ele manda os servos encontrar com o irmão, e quando o irmão chega que vinha para matar, aí Deus age, o irmão desce, abraça com ele, tudo, e ele oferece bênçãos para o irmão. O irmão diz: não, eu também já sou rico, eu quero é te servir. Deus já mudou o quadro. E nós vamos voltar aqui para a apostilha. Eu precisava dar o parâmetro geral para vocês entenderem. Mas que tinha que ter uma mulher no meio para estragar a bênção. Foi preciso o cara passar a noite apanhando de Deus para poder ter a bênção de volta, porque caiu nas conversas da mãe dele. Ah, mulher! Eu tinha enterrado ela na lagoa, não tinha pago 400 quilos de ouro para poder enterrar ela, né? Sempre os danados eram os homens, as coitadas das mulheres. Olha aí, rapaz, né? Tem que ter a rica para defender esse povo. Rapaz, eu não sei. Coitada de nós, sempre que é A coitada de nós. todo sofrimento só veio para nós. O próprio Esaú declarou, com razão, ele se chama Jacó, e sabemos que o nome de Jacó quer dizer enganador, aquele que suplanta, aquele que trai. Olha aí como era o nome dele.
Porém, algo aconteceu na vida de Jacó que começou a mudar o seu caráter, transformar o seu coração. Este algo era o seu encontro com Deus no Vale de Jaboque. A luta que está descrita lá em Gênesis 32, 22. Depois vocês leiam essa luta aí, a briga. E agora, com essa visão, vocês vão entender a briga maior, por que era. Porque ele estava ali e disse, não, eu não posso sair daqui e voltar para a casa do meu pai do jeito que eu saí, mentindo, enganando, traindo, roubando. Eu tenho que voltar. Se a promessa tem que acontecer de outra maneira. O que aconteceu aí? Ele olhou para ele, gente. A realidade bateu de frente com ele. Enquanto a gente não olha para dentro de nós, para ver a sujeira que tem dentro de nós, a imundícia que tem dentro de nós não vamos confrontar Deus nunca para trazer essa mudança. Nós vamos querer a bênção de Deus sendo a mesma lata de lixo que nós somos. E não vai adiantar. Porque você está dentro da igreja ali, louvando, mas o coração com fuxico, não é, tem que limpar a lata, velho. E ele disse, não, eu posso apanhar a noite todinha, né, Digão? Eu não largo. Quando não mudar a minha história, eu não largo. Então não tem essa da gente estar sofrendo, estar apanhando, segure. Senhor, pode... E foi necessário o quê? Ferir ele. A dor foi tão grande para ele desistir, ele disse, mas não desista. Não desista da sua luta, não. Independente da dor, independente do ferimento que venha acontecer, não desista da luta, não. Porque, ó, eu digo para vocês, nós temos que olhar para lá, para onde nós vamos. E o que é que a Bíblia diz? No Apocalipse nós vamos estudar que ele tem um nome novo para cada um de nós. Glória a Deus. Com esse nome, com esse gênero de pecado que nós temos, nós não vamos herdar nada. Mas nós vamos enfrentar uma briga aqui para poder ter um nome novo no céu. Só que os crentes de hoje não querem levar a coxa. Eu já li lá em Apocalipse que a gente vai receber uma pedrinha. Dentro dessa Uma pedrinha, só existe um nome dentro, que é justamente esse nome que nós vamos receber quando chegar lá. É. Não vou chegar lá com Maria Recolhice, nem tu com E pode ser que não seja... Quem tiver o merecimento de receber também, né? Mas eu acho que todos vão receber. Não chega lá sem merecimento, não. Já começa daí. Vai receber, né? O que é que nós vamos ter que trabalhar isso aí? A questão dos ensinamentos que vai ter aí. Essa questão do arrebatamento da igreja. Porque os crentes até hoje aprenderam que quando começar a grande tribulação, Jesus vem levar a igreja e a igreja não passa por ela. Estão muito enganados. A igreja Todo mundo subindo assim, né? Imagina, né? Olha, basta a gente ter uma ideia. Como foi que morreram os que andavam com Jesus? Todas as mortes foram trágicas, né? E o que foi que Jesus disse? Vocês vão sofrer, ser perseguidos e vão morrer pelo meu nome. Os crentes parecem que não estudam isso, não. Nem que arrastam Essa doutrina, ela é nova. Essa doutrina, ela não tem 300 anos. Foi criada por John Derby para ir contra o semitismo. Que ele quer colocar que só os judeus vão ficar para a grande tribulação. É por isso que estão perseguindo os judeus aí, estão querendo acabar. São tudo antissemitas. E os crentes ajudando isso a acontecer. Está entendendo? Gente, nem a igreja católica, que é a mais desviada que tem, acredita nesse negócio. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, amém? Amém. Pela segunda vez, amém? Amém. Ele veio a primeira, não veio já? Ele só vem mais uma. Se ele vier e levar nós aqui às igrejas, para depois voltar de novo, aí é 3, aí eu tenho que jogar isso aqui no mar. Aí já não existe mais a vida. Não tem mais do que... Tem a primeira e É simples, é uma conta de 2 mais 2, mas aí a igreja, Assembleia de Deus, a vida toda ensinou isso, que nós vamos ficar na festa no céu, no galardão, e o povo aqui morrendo, sofrendo. Deus vai nos guardar no momento da dor. Ele não já tem nos guardado não, gente? Todo instante. Aí quando o povo chegando diante do trono, está lá em Apocalipse, nós vamos ver Saulo com as vestes salpicadas de sangue. Aí, quem são esses? Aí Jesus responde, são os que estão vindo da grande tribulação. Estão entrando no céu.
Aí diz, Senhor, até quando tu vai deixar isso acontecer e não vai tomar uma providência? Ele diz, porque ainda faltam muitos que estão vindo da grande tribulação. A Bíblia está ensinando, mas o povo não quer passar, porque para o povo é muito bom no sentido, vou para o céu receber uma casa. Mas não vamos mexer nisso não, que isso vai dar um falatório. Porém, algo aconteceu na vida de Jacó que mudou o seu caráter, que foi o encontro com Deus no Vale de Jabó. É importante falar do contexto desses acontecimentos. Jacó estava voltando para a sua terra, com a sua família toda, quando subitamente ficou sabendo de Esaú, vinha a seu encontro, olha aí, com 400 homens, a pé ia ser grande, antigamente. Temendo pela sua vida e pela vida da sua família, Jacó orou a Deus. Olha a oração de Jacó, está lá no capítulo 32, versos de 9 a 11. Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou digno de todas as misericórdias e de todas as fidelidades que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães dos meus filhos. Olha aí que oração. Eu sou digno de misericórdia. Eu só fiz o que não prestava. Mas a tua promessa me colocou de pé, porque eu vim só com cajadozinho e com a muda de roupa. Hoje eu estou voltando com uma multidão de gente e rico. Então foi a tua mão. Então me protege da raiva do meu irmão, porque ele vai me matar. Está entendendo? Pela primeira vez Jacó reconhece que sozinho não tinha saída para ele. Esse é o momento da gente reconhecer que sozinho não dá, Terezinha. Pela primeira vez ele reconhece que a sua inteligência, o seu esforço, o seu duro trabalho não são suficientes para gerar vitória. Muitas vezes a gente quer confiar no dinheiro que a gente tem, no emprego que a gente tem, na herança que nós recebemos, mas isso não vai te levar à vitória, porque a nossa vitória não é bens materiais, a nossa vitória não é carga importante, a nossa vitória é morar no céu. E o que nós precisamos ter aqui é as bênçãos de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso caminhar, seja com dinheiro ou sem dinheiro, seja com carro novo ou sem carro, mas é isso que nós buscamos no Senhor. Vocês estão entendendo? Então vamos sempre olhar para frente. Esse momento agora é o momento da gente aprender com ele. Porque se eu for olhar aqui e for mexer nisso aqui, quem de nós não está passando dificuldade? Você vai olhar, pastor, eu digo, meu irmão, eu estou numa costa tão grande. Eu tenho uma filha em Brasília com 4 netos que está desempregada, a mãe dela é desempregada. E o bicozinho que eu tenho aqui, que era para balancear minhas coisas, eu estou mandando para ela. Por quê? Porque enquanto ela estava no meio do mundo fazendo o que não era certo, eu estava na minha. Mas ela está servindo o Senhor, está chorando nos pés do Senhor. Hein? Tem não, porque ela foi buscar onde não devia. E onde ele está agora, está na cadeia. Está entendendo? E agora está nos pés do Senhor, é tanto que eu viajei já para isso, para conversar com ela, para pedir perdão a ela, porque ela não tem culpa. Muitas vezes, a maioria das vezes, a culpa foi minha, porque ela não teve culpa de ter nascido de um relacionamento desmantelado. Pedi perdão à mãe dela também. Aí eu dizia, mas ela não sabia, sim, meu amigo, mas eu era que para ter tido a responsabilidade de não me meter nisso. Me dizia cristão, e fui atrás de arranjar problema. E hoje, aí a gente fica olhando, os meus que, graças a Deus, Deus honrou, que viveram comigo, estão formados, estão cuidando da vida deles, mas eles que moraram longe, não estudaram, não quiseram nada, eu não tenho culpa nisso? Não estava perto. A menina era uma revolta grande de todos os maridos que a mãe dela arranjou, que eu não sei que diabo daquela. Ela vai ouvir isso aqui. Quer arranjar namorado um atrás do outro, rapaz?
Sossega não. Por quê, gente? E está servindo o Senhor. Ai, Jesus. Ela nunca aceitou os ex-maridos da mãe dela querer tratar ela da moral porque ela não sei, não é meu pai. Eu nunca a tinha ajudado, nunca tinha feito nada por ela, mas ela nunca me esqueceu, sempre teve mandado. Até quando ela tinha 12 anos, ela ligou e disse: pai, eu não tenho seu nome. Na escola só tem o nome da minha mãe. Eu estava servindo o Senhor, conversei com a Mazé. Aí eu digo: pois mande os documentos, eu vou fazer o reconhecimento. Foi até a mãe dela que trouxe, fui no cartório. Saiu mais caro do que ter registrado, antigamente. Por isso tenha cuidado, resiste que é melhor do que reconhecer. Deixa para depois, né? Deixa para depois, não. Reconheci, sabe? E quando eu vou para lá é uma alegria só. E ela sentiu muito quando ela se meteu nesse relacionamento. Que ela viu que eu me afastei, porque eu não ia dar apoio a uma coisa que... Tá entendendo? Mas quando ela voltou agora para os caminhos do Senhor, eu voltei junto com ela e peço a Deus que me ajude ela. Não estudou, hoje, graças a Deus, não é preguiçosa. Se tiver uma faxina, uma coisa, ela está indo, está correndo atrás, e ir no restaurante, onde tiver ela vai. Mas no momento, esse governo de bandido aí cortou os benefícios que ela tinha, o auxílio que ela pagava o aluguel. E o aluguel lá, numa casinha pequena, é R$900. Mais alto. É, mais alto. Brasília ali tudo é mais caro, mesmo nesses bairros mais afastados. Mas Deus tem abençoado a vida dela e eu estou orando a Deus para que Deus vai abrir portas para ela, ela vai crescer, vai abençoar a mãe dela, que é quem tem... A mãe dela foi quem abençoou ela a vida todinha, sabe? Eu falo essas coisas, mas a mãe dela foi quem foi a bênção na vida dela, porque eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. Então, gente, a gente precisa conhecer os nossos erros, as nossas falhas. Quando eu digo para você, quando você consegue falar dos teus erros, problema, abertamente assim, e isso não te constrange, é porque tu foi curado. Mas quando tu tem medo, não vou falar não, vão sair fofocando, não, tu não foi curado. Ainda está guardadozinho ali alguma coisa, que você tem medo dos outros. Que os outros falam, toda vez nada a ninguém. Porque eu mesmo estou falando. A pessoa tem que andar de cabeça erguida. Tem conta, a gente que paga. Que paga, ninguém vai pagar as contas da gente não. É uma coisa que realmente antigamente eu tinha vergonha, mas hoje eu não. Pode falar o que falar de mim. Então, gente, não tenha vergonha. Ó, o que é que Paulo dizia? Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo dizia: eu não me envergonho de Cristo. Quando a gente tem vergonha de dizer que a gente não prestava, é porque a gente está se envergonhando de quem nós somos agora. Não é verdade? Porque aí o ímpio pode dizer: aí o crente, lá sendo santo, é aqui fora está fazendo errado. Porque quem tem vergonha de assumir quem é, continua fazendo errado. Isso é fato. Então Jacó, ele luta com Deus, ele busca no Senhor essa vitória e ele consegue que Deus trabalhe na vida dele. Amém? Amém. Nós vamos estar encerrando e vamos começar na outra aula aí, o resto de Jacó, até entrar na libertação mediante a José. Eu vou ler isso aqui, se eu já tiver falado desse assunto, a gente já começa nesse capítulo, senão a gente conclui o outro, tá certo? Tá certo. Página 35, não vamos esquecer, porque o Antônio não esquece. O Antônio é o meu computador ambulante. Eu esqueço de qualquer coisa. Uma coisa que eu mais perco, irmão, é chave. Se eu fosse ser o porteiro do céu, então ia ficar toda fora. Eu ia dar chave direto. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Alguma pergunta? Algum questionamento? Quando assistir o vídeo, bota o joinha. Vou assistir de noite, porque eu trabalho ainda. Se tiver mais coragem, deixa uma mensagenzinha. Compartilhe com os amigos. Compartilhe. Você sabe que tem algum amigo que queira assistir uma aula, que queira... Compartilhe para minha irmã e para meu cunhado. Sempre é um... Amém? Compartilhe igual o pastor é meio doido. É meio abirolado e conta umas histórias meio perturbadas, mas faz sentido. Amém? Vamos orar.
Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa aula, por esse compartilhamento. Senhor, tem sido muito bom esse domingo, quando a gente se encontra aqui. A gente estuda, aprende, ora e ri. Ri muito, graças a Deus por isso. Porque aqui a gente conhece a história um do outro e a gente sabe, Senhor, que ninguém aqui é mais importante do que o outro. Somos iguais. Apenas diferentes, mas iguais. Porque vamos morar no mesmo canto. Vamos morar no céu. Que Deus nos abençoe esse dia, dê um dia abençoado e que mais tarde nós possamos estar aqui louvando, adorando e engrandecendo o teu nome. E quem crê diz: Amém! Amém! Eita, que os crentes